esquecendo. Aí, agora está gravando. E aí facilita para o pessoalzinho que não consegue assistir a aula, ou esquece, ou tem um problema ou outro, consegue ver mais tarde, ou mesmo aqueles que acompanharam, tem a possibilidade de assistir mais uma vez aquilo que foi discutido aqui com a gente, beleza? Então, eu mandei, na verdade, para vocês por e-mail um texto que fazia parte já do nosso cronograma do que era para se estudar para o semestre, né? Do Bumble ao Humble ou vice-versa, nossas relações com e na natureza. E eu achei que, antecipei na verdade esse texto porque eu entendi que ele se encaixa um pouco naquilo que é a unidade de aprendizagem lá da saga, né? A unidade da saga, ela fala a respeito dessa relação, né, desses conceitos de meio ambiente, como que a gente pode compreender o meio ambiente, e tinha lá um desafio que muitas vezes o pessoal acha estranho, o porquê desse desafio tá e o porquê de eu ter escolhido ele, né, para a humanidade de aprendizagem. Daí eu aponto para vocês que, mais uma vez, eu acabo escolhendo uma temática não porque ela pode ter uma relação direta com a educação física, mas a educação física, por sua vez, ela tem uma função importante, que é de educar as pessoas, não só na questão do físico, mas na questão do viver em sociedade. E essa questão do entendimento do meio ambiente, ela se faz necessária, né? Principalmente na hora que você analisa o desafio, né? O desafio, quando teve um semestre que o pessoal se revoltou comigo. O que eu tenho a ver com construção de posto de gasolina, professor? Pela educação física nada, né? Mas enquanto cidadão é imprescindível que você entenda as opções que muitas vezes são feitas e como essas opções elas acabam gerando reflexos no nosso dia a dia, né? Então, a hora que você tem duas opções de construção de um posto de gasolina, que é numa área onde já existia uma construção, mas que está deteriorada, e uma outra que é uma área vegetal 100% nativa, a opção principal e melhor acaba sendo essa, que você já tem uma área deteriorada que pode ser revitalizada a partir da construção de alguma coisa, do que você destruir uma área verde que permanece intacta, né? E isso acaba sendo interessante a partir do momento que você começa a analisar um pouco as manchetes que surgem durante essa quarentena. E não sei se vocês chegaram a observar, eu acho que quase certeza que vocês viram alguma coisa a respeito. Quer ver? Deixa eu pôr aqui no Google. A hora que você coloca no Google o tema quarentena e meio ambiente, você acaba vendo uma série de resultados um tanto quanto interessantes. Você vê lá 3 efeitos positivos da quarentena no meio ambiente: ruas vazias e freio na poluição, coronavírus muda a paisagem e faz animais, deixa eu ver, e faz animais voltarem a locais urbanizados. Então, índice de poluição do ar despenca, queda da poluição cai pela metade, CETESB constata diminuição na poluição, quarentena deixa a água dos canais de Veneza cristalina, né? 10 filmes documentários, não, isso aí não tem nada a ver com o nosso tema. Você acaba vendo que, quer queira, quer não queira, a hora que você tem essa diminuição no volume de carros na rua, as pessoas ficando mais em casa, o turismo que foi totalmente freado com essa quarentena que está acontecendo no mundo todo, você acaba vendo que a natureza ela acaba tendo uma resposta positiva em relação a isso, né? Você vê essas questões da qualidade do ar, ela é um reflexo direto
da diminuição da quantidade de veículos que estão nas ruas, né? Então, a hora que fala que a água dos canais de Veneza está cristalina agora, na verdade ela sempre foi cristalina, é que pelo volume de pessoas, pelo volume do turismo, pela necessidade de se gerar capital pelo turismo, você tinha que aqueles barquinhos ficavam constantemente indo de um lado para o outro nos canais e fazendo com que aquela água ficasse turva, porque eles ficam batendo aquela água de uma maneira constante, né? E essa questão da relação do homem com a natureza é um dos objetivos dessa unidade de aprendizagem, bem como do texto que a gente pediu para vocês lerem, que é claro que vocês leram, né? Sim, não, deram uma olhada por cima, conseguiram fazer o download dele, né? Essa é a parte que é um tanto complexa do online, né? Porque se eu estou na sala de aula eu consigo cutucar um e outro, né? No online fica difícil, porque daí todo mundo desliga a câmera, aparece só fotinho, e aí dá a impressão que eu estou falando pro vazio, né? Então, é uma coisa interessante nisso. Eu tô vendo. Você é o único que tá com a câmera ligada. O restante tá tudo com a câmera desligada. O povo nem acordou direito ainda, né? Então, a hora que a gente pega o texto, certo? Vamos lá fazer o nosso quadro conceitual, né? A gente gosta de trabalhar com, com quadro, então acaba sendo importante a gente manter a tradição, né? Então, a hora que a gente pensa nesse texto, qual que é o objetivo principal dele, né? Qual que é a ideia do autor a hora que ele escreve esse texto? Ele quer trabalhar um pouco essa questão das relações com a natureza, vai? E assim, daqui da turma, o que vocês podem relacionar como sendo meios de relacionamento que vocês tiveram até agora com a natureza, vai? Alguém de vocês já fez algum tipo de atividade ao ar livre, praticou alguma coisa, ou apenas curtiu a natureza? O que vocês me dizem aí? Ou não, vocês são um grupo totalmente urbano, não sai das cidades. Trilha, que mais? Vai colocando aqui no canto. Trilha. Vão colocando no chat, eu consigo ver. Acampamento, pescaria. Pescaria em pesqueiro ou pescaria de rio mesmo? Vamos lá. Aham. Que mais, que mais, que mais? Vocês entendem como relação com a natureza? Quem que nunca teve nenhuma judiação? Não curte? Sério? Muito pernilongo? Você nunca foi pra praia então? Ah, você tá vendo? Praia. Ou seja, a partir do momento que eu tô na praia, eu tô numa relação com a natureza. Ou seja, eu tô na areia, tenho mar, por mais que eu tenha alergia à areia, por mais que eu não goste da água do mar, só pelo fato de eu estar ali na praia, tá existindo uma relação com a natureza, né? Que mais? Que mais? Então teve trilha, acampamento, pescaria, praia. O pessoal da sala aqui nunca foi na, na represa lá da CM, do Pararanga? É? Então,
então, então você acaba tendo aí também um meio de relacionamento com a natureza. A própria CM está inserida dentro de uma unidade de preservação ambiental que é o entorno da represa de Tupararanga, que na verdade agora está passando por um processo de degradação muito grande, porque várias licenças de preservação, na verdade, várias licenças de construção foram concedidas num local que até então era exclusivo de preservação ambiental. Então você está vendo hoje na represa do Tupararanga o surgimento de uma série de condomínios, né? Condomínios de casas, de chácaras. E qual que é o reflexo que isso acaba tendo, não só na represa, mas principalmente para gente que não tem nada a ver com a represa, por assim dizer, de maneira direta, mas que indiretamente, principalmente o pessoal aqui de Sorocaba, se beneficia e necessita da água que a represa reserva, né? Então, na hora que você cria um processo de degradação de toda essa fauna, de toda essa flora que circunda a represa, você vai perceber que vai haver um processo de assoreamento dela, né? E quando você tem um processo de assoreamento da represa, por mais que você ache absurdo você imaginar que aquele lugar, aquele lago imenso vai secar, ele não vai secar, mas ele vai começar a ficar mais raso e a quantidade de água que ele consegue armazenar acaba sendo menor. No ano passado, que teve aquele período de estiagem muito longo, ou seja, um período muito grande sem chuvas, você ia lá na CM da represa, né? E você observava a quantidade de espaço de terra que surgia na margem devido a esse recuo da capacidade de reserva de água que a própria represa tinha, né? Você olhava, por exemplo, uma outra represa que tem ali no Éden, você viu o lago dela quase que praticamente seco, né? Então isso acaba sendo um problema sem levar em consideração as represas de São Paulo que viviam aparecendo no noticiário, né? Vocês já foram, por exemplo, visitar lá as cavernas do Petar? Alguém já ouviu falar? Alguém já foi lá? Não. Não? Então, você tem lá também, lá do lado de Capão Bonito, as cavernas. Não fui com a escola porque tinha medo da caverna. Tem umas cavernas que são lights lá, mas tem umas que são um pouco mais complexas a forma de você fazer a visitação, né? Tem umas que você entra em que você fica com água até o pescoço. Então, tem diferentes níveis, né? Tem diferentes níveis, diferentes dificuldades que surgem lá. Mas você vai ter hoje, então, a questão que vocês apontaram das trilhas, dos acampamentos, da pescaria, da praia, da represa, das cavernas. Teve gente que colocou aqui a realização de piqueniques ao ar livre, né? Se você for analisar os parques que nós temos em Sorocaba ou pela região aqui, você vai ter também essa relação de vocês com a natureza, né? Então, aqui a gente acaba vendo diferentes formas, diferentes meios de se relacionar com a natureza, perfeito? O que a gente vai ter também agora surgindo e de uma maneira um tanto quanto mais comum de se observar. Você vai ter hoje uma diferente forma de se relacionar com a natureza que vai um tanto quanto em contrapartida àquilo que vocês pontuaram até agora. Porque a hora que você fala que você vai fazer uma trilha, que você vai acampar, que você vai para a praia, eu acho que de todas essas atividades que vocês relacionaram, eu acho que até hoje a ida à praia tem sido a mais depredatória atividade que a maioria das pessoas possa realizar. E por que eu falo que é a atividade mais depredatória? Porque não é todo mundo que tem aquela preocupação com relação ao lixo,
com relação ao respeito ao local que está sendo utilizado. Então, não que vocês façam isso, mas com certeza vocês observam isso com uma frequência maior nas praias, a questão do lixo que é deixado na areia, ou mesmo do lixo que é jogado no mar pelas prefeituras, né? Se você, por exemplo, frequenta as praias de Santos, você vai ver que Santos não é uma praia lá muito limpa, né? Porque ele tem todo um problema da emissão do esgoto doméstico no mar, bem como a presença do porto ali, aquele tráfego intenso de navios ali, faz com que a água ali não seja lá uma água tão própria para o banho. Mas o pessoal não está se importando com isso, né? O pessoal entra na água mesmo e depois resolve os problemas que venham surgir, né? Mas o que a gente acaba observando hoje com relação à natureza, né? Com esse relacionamento das pessoas com a natureza, é a existência de eventos, né? Eventos no que diz respeito a competições ao ar livre. Então, você vai ver hoje uma quantidade muito grande de eventos e de competições que acontecem ao ar livre. Vocês conseguem elencar para mim algum tipo de competição que vocês sabem que existe e que ocorre ao ar livre? Você vai ter o cross country, né? O cross country é uma prova ao ar livre, né? As provas de trekking, vocês já viram provas de trekking? Vocês já ouviram falar? Spartan Triathlon, sim. A Spartan Race, ela às vezes ela acaba sendo em lugares mais controlados, né? Então você tem a Spartan Race acontecendo, por exemplo, no Jockey Club de São Paulo, né? Há uma necessidade do espaço. Eu não sei dizer se já houve alguma Spartan Race, né, em algum lugar mais aberto, né? Lá em passeios de balão, passeios de balão, você tem algumas competições de balonismo também, né? Que mais vocês acabam vendo? Saltar de avião? Não, saltar de paraquedas, né? Melhor, né? Melhor saltar de paraquedas do que saltar com o avião, né? O avião vai cair, vai matar todo mundo, não vai ter jeito. O paraquedismo vai uma atividade ao ar livre. O que mais a gente vai encontrar de atividades ao ar livre? Se vocês forem analisar, vocês vão ter algumas atividades de canoísmo, principalmente ali na região passando Juquiá, lá embaixo, perto de Ilha Comprida. Você vai ter determinadas empresas que trabalham com canoísmo, com arvorismo, né, com esse tipo de prática que é na natureza, né, o próprio trekking de regularidade, o trekking competitivo, as escaladas, né, tem uma manchete, uma matéria interessante que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco a respeito da escalada, né. O que mais? As competições de travessia de mar, travessia. Olha o cachorro latindo. Você vai ter esses eventos ao ar livre também. Você vai ter o ciclismo, no que diz respeito ao mountain bike, né? O mountain bike ou não, né? O futebol amador ele está num ambiente controlado também, que é o campo de futebol que está inserido dentro de um ambiente urbano, né? Então você vai ver a única coisa natural do campo de futebol, dependendo do lugar, é a grama. Aqui nós estamos falando de locais em que você vai ter, por exemplo, a existência de uma mata nativa, né? O que é uma mata nativa? Uma mata
que não passou por nenhum tipo de transformação. Eu sei que em Piedade vai existir alguns campos mais afastados, que eu já fui em vários lugares em que não existia vestiário, o vestiário era atrás da árvore, né? Mas eu digo, quando eu falo de eventos em que há competições ao ar livre, eventos em que ocorra essa relação com a natureza e ele dependa da natureza para existir, né? Então, você vai ter, por exemplo, isso que a gente elencou até agora, de eventos que utilizam a natureza, né? Por exemplo, existe como você ter uma prova de surf sem ter onda, né? Não tem como, por mais que você encontre em determinados locais a existência de ondas artificiais, boa parte dos campeonatos de surf eles ocorrem no mar, né? Então, aí você vai lá para eventos de vela, né? E por aí afora vai. Então, quando a gente começa a elencar tudo isso, vocês começam a perceber que a listagem de práticas, a listagem de possibilidades, ela é um tanto quanto grande, né? E aí que acaba sendo importante a leitura do texto, porque ele diz logo no início que nunca, em nenhum outro momento da história, fez-se uma necessidade tão importante de se refletir, né, sobre essas relações do homem, né, da sociedade com a natureza. Né? E por que ela acaba sendo essencial essa reflexão a respeito desse relacionamento com a natureza? Vocês já ouviram falar aquele ditado de que vocês só dão valor para uma coisa a partir do momento que vocês não a têm? Vocês já ouviram falar? Vocês concordam com isso? Você só começa a dar valor para uma coisa a partir do momento que você não tem mais ela, né? Então, muitas vezes você tem determinados determinadas coisas que para você elas acabam sendo tão comuns, tão normais, que entende-se que ela sempre vai existir. Só que chega um momento que você percebe que aquilo não existe mais, que aquilo acabou, que aquilo se degradou, se deteriorou, e daí você começa a falar com um certo saudosismo, né? Aquela famosa piada que existe dos mais velhos que olham para um bairro e falam: Nossa, no meu tempo aqui tudo era mato, porque aqui só existia mato. Qual que é essa reflexão que é feita? É um saudosismo em torno de uma coisa que não se dava um valor tão grande, mas que agora percebe-se que aquilo faz falta, né? E essa relação com a natureza, ela hoje está cada vez mais em voga. Então, a hora que você vai, por exemplo, na praia, e nessa praia você percebe que ela já não é mais tão limpa ou tão deserta como era outrora, você vai falar: Poxa, você lembra quando a gente vinha aqui, essa praia era limpinha, você lembra quando não vinha quase ninguém, né? E aí vai a questão da caverna, a questão da represa, o acampamento, a pescaria, né? A questão das trilhas. A partir do momento em que você tem uma procura maior por determinadas práticas, e vocês podem ver que a quantidade de práticas que surgem a cada dia ela aumenta, né? Para quem tem o costume ou passa pelas estradas da região, você vai ver principalmente nos finais de semana a quantidade de ciclistas que estão por aí indo e vindo pelas estradas, né? Não que não seja uma atividade sem risco nenhum, mas é uma atividade que apresenta um risco muito grande, mas quer queira, quer não queira, eles estão em busca de uma atividade esportiva, uma atividade física que, por mais que não tenha uma relação direta com a natureza, eles vão em busca de cidades em que eles encontram um pouco mais de natureza, um pouco mais de verde, né? Para relaxar, para sair um pouco daquilo que é o ar das cidades, né? Você quer ver uma coisa interessante?
a hora que a gente analisa a questão da escalada, né? Vocês comentaram comigo a questão da escalada. Vocês já ouviram falar do Monte Everest, correto? O Monte Everest é uma das montanhas mais altas do mundo, em que as pessoas vão lá e põem a vida em risco para tentar subir o Monte Everest, né? Poucas pessoas conseguem chegar ao cume do Monte Everest. Essa foto aí tem uma fila, né? O que que é essa fila? Essa é uma fila de alpinistas esperando a vez deles para chegar no cume do Monte Everest, né? Então você vai ver até uma prática que é a escalada da maior montanha do mundo, em que apresenta um risco de vida muito grande, ela também traz uma procura muito grande de pessoas que estão em busca de uma aventura, que estão em busca de superação. E aí você tem uma fila gigantesca de pessoas aguardando o seu momento para conseguir chegar lá no cume, tirar uma foto, ficar no máximo 1 minuto, que é o tempo máximo que a pessoa pode ficar lá em cima, para daí ela descer, né? E aí o que você acaba vendo que essa fila, né, essa lotação que acaba existindo lá no Monte Everest é apenas um dos problemas, né? Você vai ter, olha aqui, ó, a quantidade de pessoas aqui em fila aguardando para chegar lá no cume, bonitinho, mas o principal problema que vai existir lá, além da fila, é que todo esse povo que está lá tentando subir, ele vai encontrar um outro povo que está querendo descer, e assim, é um povo que não está lá muito preocupado com a manutenção da limpeza do lugar. Deixa eu, não é aqui, é nessa outra aqui, que você vai ter a foto. Então você vai encontrar muito lixo no caminho, né? E assim, você não vai ter uma equipe de limpeza que percorre o Monte Everest fazendo a limpeza da trilha, a limpeza do lugar, porque não tem jeito, né? O lugar é muito ermo, o lugar é muito afastado. Então, você acaba vendo que até no Monte Everest, essa relação do homem com a natureza, ela acaba encontrando uma dificuldade, uma certa problemática. A gente não consegue encontrar aquilo que a gente chama de equilíbrio, né? Então, a principal reflexão que deve ser feita em relação à natureza, por sua vez, como encontrar o equilíbrio, né? Como eu consigo me relacionar sem degradar a natureza, né? Então, esse que acaba sendo um dos pontos principais do texto, né? E o texto, o nome, ele acaba sendo um tanto quanto interessante, quando ele fala do Bambi ao Rambo, né? E por que ele põe essa relação entre Bambi e Rambo, né? Quem seria o Bambi e quem seria o Rambo na história? Vocês têm alguma ideia de quem seria o Bambi e quem seria o Rambo? Todo mundo conhece o Bambi, né? Você já viu o desenho do Bambi? Sim, quem que é o desenho do Bambi? Olha lá, o Bambi defende a natureza, o Rambo destrói, né? O Bambi aqui no que ele diz aquele indivíduo que consegue, vai se sentir dentro do meio, né, dentro da natureza, por assim dizer,
mas respeitando, né? O Bambi consegue ter, um respeito ecológico, por assim dizer, um respeito ecológico em relação a onde ele está inserido, aonde ele está se encontrando, né? Por sua vez, você vai ter o Rambo, né? Quem que seria o Rambo na história? O Rambo é aquele que explora, né, a natureza, por sua vez, né? E não explorar no sentido de tirar proveito, né? Mas você vai ter muitas empresas que fazem isso, mas você vai ter aquele que se utiliza de determinados serviços, né, de determinadas práticas que são realizadas na natureza, principalmente com o intuito de demonstrar determinadas características que hoje, por exemplo, são entendidas como no meio corporativo importantes e essenciais para o indivíduo. A questão da superação, os limites, né, de conseguir vencer as dificuldades que surgem, e quer queira, quer não queira, a hora que você coloca é, determinadas pessoas em contato com a natureza, ela se percebe dentro de um ambiente totalmente diverso, né? Contrário àquilo que ela está acostumada a viver, né? A nossa amiga colocou aí ela tem dificuldade de ir ao ar livre, por exemplo, que tem muito mosquito, né? Realmente, né? A existência de, de, de insetos acaba gerando certo incômodo, a existência de animais gera certo incômodo. Então, muitas vezes, qual que é a primeira reação que uma pessoa tem quando ela entra em contato com a natureza? Ela se sente ameaçada por determinadas características que são pertinentes à natureza. Ela tenta fazer com que o meio em si chegue o mais próximo daquela que ela considera como sendo ideal. Então, você vai ver determinadas práticas predatórias que vão existir em relação à natureza, que fazem com que você tente fazer com que o ambiente seja o mais próximo possível daquilo que é considerado ideal pelas pessoas. E aí entra a questão da educação física no que diz respeito às práticas que ela produz, né? Então, quem que falou de piedade mesmo? Wilson, né? Exatamente. Em Piedade nós temos, por exemplo, um parque aí que tem uma pista de esqui, o Ski Mountain Park. É São Roque, né? Em São Roque tem o Ski Mountain Park. Em Piedade não tem nada mesmo, né? Piedade é ciclismo. É, mas, certo. Mas mesmo tanto no Ski Mountain Park, que também tem o ciclismo, como no em Piedade, nessas provas de ciclismo, você vai perceber, por exemplo, a necessidade da criação das trilhas, em que você vai fazer um processo de abertura dessas trilhas, em que você vai criar um certo caminho, né? E tudo que está dentro desse caminho acaba sendo o quê? Destruído, e a hora que você tem a competição em si, você vê que aquilo acaba virando uma estrada, correto? Então, você percebe dentro desse processo, né, impiedade em menor proporção, mas principalmente no Ski Mountain Park, uma região de área verde muito grande que foi destruída para ser cimentada e colocada um terreno, um material que permite o esqui deslizar e criar uma pista de esqui, né? A própria neve artificial ela acaba sendo meio que um meio
antinatural, de se tentar criar alguma sensação de contato com a natureza que é totalmente longe do que é a realidade. Você vai ver muitas vezes o surgimento de determinados parques que prometem um contato com a natureza, mas que para ele promover esse contato com a natureza, ele degradou, ele depredou muito aquilo que existia ali. Então, esse acaba sendo, por exemplo, a relação Rambo, né? Que vai existir. Não sei se vocês já viram, existem determinadas competições que surgem entre funcionários dentro de uma empresa em que eles são colocados em uma reserva ambiental e eles têm que permanecer ali por um determinado período, realizando tarefas, desde percorrer determinadas trilhas, construir uma canoa. Tudo isso são também formas entendidas como os ramos que exploram a natureza, né? Então, a gente vai perceber que a gente vai encontrar uma relação muito grande de atividades esportivas que meio atravessam tudo aquilo que pode entender como um meio de se relacionar com a natureza por um meio em que você vai explorar também essa natureza que existe e que você vai novamente repetindo, você só vai começar a dar valor para ela a partir do momento que não há condições mais de se utilizar, né? Então, a gente acaba vendo pelo texto, na hora que a gente vai percorrendo o texto, é, essa relação que vai existindo, né? E essa necessidade que existe de se entender realmente o que é a natureza e como que nós podemos atuar de maneira conjunta a ela, né? Como que seria uma nova forma de se relacionar. Quais seriam as novas formas de se relacionar com a natureza? Qual a ideia que vocês têm, né? O que vocês entenderiam como novas formas de se relacionar com a natureza? Como que vocês trabalhariam isso com o aluno de vocês? Como é que vocês entenderiam isso? Como é que vocês, dentro de um ambiente muitas vezes que não é tão próximo à natureza, mas que, por exemplo, dentro de uma academia de musculação, vai, como é que esse tipo de assunto, quando surge, ele poderia ser explorado para vocês de uma forma de direcionar para um processo educacional em relação ao que se entende por natureza e como que ela deve ser tratada? Que vocês acham? Vamos lá, povo, agora é com vocês. Então, aí entra um pouco naquilo que está sendo apresentado na unidade de aprendizagem, né? Nessa questão da ressignificação
da natureza. Né? Porque você vai ter dois princípios básicos. Um primeiro, que é pensar nessa preservação, né? E na racionalidade, ou seja, de você saber como usar de maneira racional sem degradar de maneira predatória e de modo que permita e dê condições do espaço se restabelecer, né? Então você tem essa questão da preservação e o principal, a questão da recuperação, né? Então quando a gente pensa, por exemplo, nas questões de reciclagem de materiais, por que a reciclagem, qual que é a relação que vai existir entre reciclagem de materiais e natureza, professor? Puta que pariu, nada a ver isso. Na verdade tem muito a ver, porque boa parte daquilo que nós consumimos, boa parte daquilo que nós utilizamos como bens materiais, eles foram produzidos a partir daquilo que foi extraído da natureza, né? Se você olhar também dentro da unidade de aprendizagem, você vai ter lá no Saiba Mais um artigo que fala a respeito do petróleo. Tá, mas qual que é a relação do petróleo com a educação física? Ele tem muita relação. Se você for olhar dentro de uma academia de musculação, quase que mais da metade do que tem ali dentro é produto proveniente de materiais que se utilizam do petróleo, de matéria-prima advinda do petróleo para ser construído, né? A borracha que você vai ter, por exemplo, envolvendo os pesos, sendo utilizado no chão da academia, tudo isso é extraído da onde? Das árvores que você vai ter, a extração da borracha muitas vezes lá na Amazônia, que é uma região que necessita de uma preservação muito grande. A hora que você analisa, por exemplo, determinadas políticas governamentais, principalmente nos últimos anos, e não é uma exclusividade do governo atual, mas se você for pegando os últimos anos, os últimos presidentes que foram aparecendo no país, eles foram cada vez mais aliviando as leis em torno da preservação que existe em torno dessas matas nativas, e não é só em relação à Amazônia, né? Se você for trazer para um ambiente mais regional, mais Sorocaba, você vai ver, por exemplo, a total saturação do ambiente urbano de Sorocaba, que está sendo uma cidade que não tem mais para onde crescer. E as poucas áreas verdes que existem na cidade, elas estão começando também a serem destruídas para a criação de polos industriais, para a criação de empresas, para a criação de casas, de condomínios, né? E aí condomínios dos mais diferentes níveis, desde condomínios para famílias de baixa renda até famílias assim de altíssima renda, condomínios de luxo. Então, tudo isso necessita o quê? Que perceba-se uma necessidade de ressignificação daquilo que nós entendemos como sendo importante, né? Então, muitas vezes a gente acaba entendendo como a necessidade de habitação, por exemplo, um aspecto essencial hoje para a sobrevivência, mas, por outro lado, para a existência dessa habitação, você vai acabar destruindo determinadas áreas que vão trazer depois, no futuro, prejuízos que são enormes. Então, a hora que você pega determinadas notícias que falam da mudança na qualidade do ar, da diminuição da poluição devido a uma quarentena, você vai perceber o quão predatória acaba sendo a nossa presença, né? O quão poluidor acaba sendo as pessoas, né? E que tudo aquilo que ela acaba produzindo que não é benéfico acaba sendo revertido contra ela própria,
E aí ela percebe, nossa, como tá bom o ar hoje. Exatamente, então vamos parar de usar carro, né? Vamos procurar diminuir um pouco a velocidade das coisas, a necessidade que existe em se ter, e vamos procurar ser mais um pouco, né? Isso tem sido atualmente um mantra que está quase sendo repercutido em todos os cantos do mundo, né? A importância que existe hoje em ser do que o ter, né? Enquanto outras pessoas ainda estão preocupadas em ter as coisas, hoje percebe-se uma importância maior em ser alguma coisa, né? Em sobreviver, né? A gente já discutiu bastante isso no começo do semestre, a questão do sobreviver, e hoje cada vez mais ela se encontra em voga, principalmente no que quando a gente pensa nessa questão das relações que nós temos com a natureza, seja essa natureza um pouco mais distante, seja essa natureza um pouco mais próxima, né, no nosso bairro, na nossa cidade, na nossa região. Tranquilo, povo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Aham. Aham. Ah, todo o lixo que ele produz. Aham. 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 Tem todo um sistema. Todo um sistema de filtro. Mas imagine, quantas pessoas no navio? Imagine 5 a 6 mil pessoas no navio, né? O pai do Massari, que tinha uma frase que era bem engraçada, é claro que eu não vou falar da forma como ele falava, né? A gente vai tentar dar uma amenizada na forma que ele falava, porque normalmente a família deles tinha um apartamento em Mongaguá, e eles iam no final do ano, quase todos os anos, para Mongaguá. E assim, imagine praia final do ano, aquele monte de gente, aquele lugar assim, lotado, briga por espaço, briga por pão, briga por tudo, né? Ele falou, imagine todo esse povo no banheiro agora. Aonde vai parar tudo isso, né? Então, imagine 5 mil pessoas no navio, comendo e bebendo a todo instante, né? Não tem como, tudo que entra tem que sair uma hora, né? E para onde vai? Então, são 5 mil pessoas que estão transportando lixo de um lado para o outro, né? Então, a cada parada, eles fazem o quê? Eles dão de presente para a região, para o lugar, o lixo que eles produziram. Olha que bacana. Né? É Argentina, é Argentina, é Argentina. Tem jeito. Mas, pessoas, falando sério mais uma vez, não que a gente não tenha falado sério até agora, mas, assim, o que vai acontecer então a partir dessa semana? A partir dessa semana, a gente vai seguir o horário das aulas, certo? É claro que hoje eu não comecei 7h30 a aula, porque eu acho que é cruel fazer vocês acordarem logo 7h30 para fazer qualidade de vida. Uma aula vai das
8h30 até as 9h10 acaba sendo um tanto quanto maçante, então a gente tem aí uma meia horinha para acordar com calma, se preparar, ligar o computador, esperar o e-mail e tal, tudo certinho. Então, o que vai acontecer a partir dessa semana e nas próximas semanas, enquanto tiver perdurando essa necessidade de afastamento? A realização das aulas, tanto de qualidade de vida quanto de atletismo, no mesmo período que seriam as aulas presenciais. Então, a gente teve hoje a aula de qualidade de vida e na quinta-feira a gente vai ter aula de atletismo quando a gente vai falar a respeito das provas de revezamento, certo? Então, já fiquem aí atentos para receber o e-mail, e o horário a gente vai acabar fazendo mesmo, a partir das 8 horas, certo? Então, na quinta-feira, às 8 horas, a gente faz a aula de atletismo. E provavelmente os outros professores vão entrar em contato com vocês também, alguns já estão até realizando essas aulas, né, igual eu, mas também no mesmo horário que normalmente eles fazem as aulas presenciais. Beleza? Esse mapa conceitual que a gente fez agora aqui, que vocês me ajudaram a fazer, eu vou salvar ele e vou colocar ele também lá na plataforma do Saga, bem como a gravação dessa aula. Então, se vocês entrarem lá na plataforma do Saga, vocês vão ver que já tem a gravação da semana passada, certo? E vai ter agora a dessa semana. Não esqueçam também de entrar nas outras unidades, tentar fazer os desafios, responder os testes lá, tudo bonitinho. Eu creio que o Massari liberou essa semana os feedbacks, né, dos desafios que vocês preencheram, então se vocês entrarem lá, vocês vão ver que já tem lá alguma coisa respondida, para que a gente consiga aí passar por esse período da melhor maneira possível, sem ter perdas com relação principalmente às matérias teóricas, né? Na questão do atletismo, por exemplo, a gente está pensando em quais são as possibilidades de recuperação do tempo perdido no que diz respeito às práticas. Então, vocês podem ter certeza que não vai haver prejuízo nenhum para vocês. Na verdade, se bobear para muitos aí, está havendo economia, né? Pois não tem que haver deslocamento nenhum até a faculdade, né? O pessoal que é de fora, de outra cidade, questão de lanche, quem está triste é a tia da cantina lá que não está vendendo. Certo, pessoal? Mais alguém quer falar alguma coisa? No mais, agradeço a presença de vocês. Até a próxima quinta-feira, na aula de atletismo. Para aqueles que fazem atletismo, para aqueles que não fazem atletismo, abraço, até a próxima semana. Fiquem atentos ao e-mail, que para a próxima semana eu já vou enviar também um novo texto que a gente vai conversar, certo? O próximo texto a gente vai falar um pouquinho mais da relação do profissional de educação física dentro da área da saúde, que acaba sendo importante também esse entendimento agora, beleza? E aí a gente vai conversando, beleza? Abraço então, até mais, se cuide, hein? Alô, tchau, tchau. Tchau, tchau.